Muito bem, estamos iniciando aqui mais um Fala Galvão podcast, diretamente aqui dos estúdios Tangerina, e quero deixar aqui o nosso recado inicial para que você possa estar acessando o nosso canal no YouTube, possa curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Quero também agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, né, fazendo aqui uma série aqui de entrevistas, e hoje nós temos aqui o prazer de receber o Márcio Pitluick, que é publicitário, escritor, cineasta e palestrante. Fui publicitário, já não sou mais. Daqui a pouco vamos falar. E olha, é uma honra muito grande que a gente estava conversando aqui antes de iniciar aqui o podcast aqui ao vivo, que o Márcio já teve lá no programa do Danilo Gentili, no Flow. Então, olha, poxa vida, o Fala Galvão podcast está podendo hoje. Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Galvão, que agradeço a participação. Eu também não sou tudo isso, não. Já publicitário eu já fui, hoje eu sou escritor, cineasta, especialista no Holocausto, que a minha grande especialidade é o Holocausto. Legal. Daqui a pouco vamos falar de todos esses dons, né, que Deus te deu. Mas, há 16 anos você se dedica a estudar, né, divulgar o Holocausto através dos depoimentos dos sobreviventes. Márcio, explica para os nossos ouvintes, né, o que foi o Holocausto e se você considera que Hitler, na Alemanha, Joseph Stalin, na antiga União Soviética, e Mao Tse-tung, na China, foram os maiores genocidas da humanidade. Bom, vamos lá. O Holocausto foi o assassinato sistemático, planejado e organizado por um país, por uma nação, na época a Alemanha nazista, para exterminar o povo judeu. Então, durante os 6 anos que durou a Segunda Guerra Mundial, uma das grandes preocupações dos nazistas era acabar com o povo judeu da Europa. Conseguiram matar 6 milhões de judeus, mais da metade do que havia, 11 milhões de judeus na Europa na época. Mataram 6 milhões, mais da metade, de uma maneira muito industrial. Criaram os campos de extermínio, as câmaras de gás, os fornos crematórios para acabar com as provas. E não poupavam nem mulheres nem crianças. O objetivo era o extermínio mesmo. Eu concordo com você que na época moderna, esses 3, Hitler, Stalin e Mao Tse-tung, foram os maiores assassinos. Mataram milhões. O Hitler, com a Segunda Guerra, causou a morte de 50 milhões de pessoas. Stalin também chegou perto desse número, não só com a guerra, mas exterminando seus inimigos, matando os opositores. E o Mao Tse-tung também, para fazer a Revolução Comunista na China, não queria saber, matou também dezenas de milhões de pessoas. Então, somando os 3 aí, a gente passa de 100 milhões de assassinatos. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente percebe que a notoriedade é para Hitler, né? Para o Holocausto. Porque o Hitler ele tinha um objetivo de exterminar um povo. Quer dizer, ele tinha o objetivo de exterminar vários povos, porque ele achava que a raça alemã era superior. A ariana era superior. Então, exterminou os judeus, queria exterminar os judeus, os ciganos, depois transformar os eslavos em escravos. Quer dizer, ele tinha um plano de conquistar a Europa, talvez até conquistar o mundo no futuro, dizendo que os alemães eram superiores. Então, quem não era alemão, quem não era ariano, seria escravizado. Diferente do Mao Tse-tung e do Stalin, que matavam por razões políticas. Mas como a gente fala, para quem morre, tanto faz se eu morri por razões políticas ou raciais. Morri, acabou tudo, né? O Márcio, em 2018, na Câmara de Vereadores, através do projeto de autoria do vereador Ricardo Giordani, foi instituído aqui no município o Dia da Lembrança. Qual o significado dessa lei aqui para o município de Itu e também, né, o que significa o Dia da Lembrança? Eu já estava morando em Itu, eu moro em Itu há 5 anos e meio.
O vereador Ricardo Giordani até me convidou para participar da sessão, quando foi aprovada essa lei. Vários municípios, né, fizeram essa lei para que seja lembrada a memória das vítimas do Holocausto, um crime que não pode ser repetido. E também ele tem a importância de que o extermínio de um povo não pode ser, não pode ser uma coisa considerada lei de Estado. Porque na Alemanha era uma lei de Estado. Que tinha muito que menos esquecido. Né? Muito menos esquecido. As pessoas têm que lembrar que para que não se repita, para que não aconteça de novo, para que algum louco não chegue e queira fazer isso outra vez. Então, é uma lembrança não só das vítimas, dos mortos, mas também dos sobreviventes, que vários sobreviventes ainda estão por aí. Nós temos no Brasil ainda 200 sobreviventes do Holocausto. Alguns milhares vieram para cá um pouco antes da Segunda Guerra, outros depois da Segunda Guerra. E a gente também tem que lembrar os sobreviventes. Eu falo que alguns vieram antes da Segunda Guerra, que é quando começa o Holocausto, porque oficialmente, desde que Hitler chega ao poder em 1933, todos os judeus são considerados sobreviventes, os judeus da Europa, porque eles já corriam risco de vida. Esses conseguiram escapar. Esses conseguiram escapar. Alguns perceberam que a coisa ia ficar muito perigosa e saíram antes. Outros sobreviveram ao regime nazista, passaram por campos ou ficaram escondidos e também sobreviveram. Você é judeu? Eu sou judeu, de pai e mãe judeus. Você nasceu? Nasci em São Paulo. Em São Paulo. Meu pai veio da Lituânia com 13 anos, minha mãe já nasceu no Brasil, mas eu sou brasileiro, nasci em São Paulo. Legal. E você acha, Márcio, que, por exemplo, essa resiliência, né, do povo judeu por todas essas atrocidades que o povo judeu passou, de uma certa maneira, porque a gente vê que o judeu é um povo próspero, né? E você acha que essa resiliência do povo judeu ajudou também eles recomeçarem a vida e ser um povo próspero? Olha, o judeu é perseguido desde os tempos bíblicos, né? Sempre teve uma perseguição, sempre alguém quer destruir o povo judeu, então é um povo que aprendeu a lutar e a sobreviver. Nem todo judeu é próspero, a gente tem muitos judeus sem dinheiro no Brasil, que a comunidade ajuda. Ora, a prosperidade eu acho que vem mais da obrigação da educação do que dessa sobrevivência, porque o judeu acha a educação uma coisa muito importante. Não existe judeu analfabeto. Nunca existiu judeu analfabeto. Saber ler era obrigatoriedade para os judeus lerem os livros religiosos, né? Ao passo que, por exemplo, na Idade Média, quem sabia ler entre os cristãos era o clero e a nobreza. O povo era analfabeto. Até 1800, por exemplo, grande parte da população era analfabeta. Só o clero e a nobreza, que era elite, sabiam ler. Os judeus não sempre souberam ler. Os pais exigem que os filhos estudem. E quando você estuda, teoricamente, você progride mais na vida. Você tem mais oportunidades. Ô, Márcio, você comentou que no Brasil são 200 mil a comunidade judaica? Não, são 200 sobreviventes. 200 sobreviventes do Holocausto. Tá. E como que você... Eu sei que você é um estudioso, né? Como que essas pessoas, aquelas que estiveram na Segunda Guerra Mundial, que viveram, que presenciaram, e até mesmo, né, as futuras gerações que não passaram, né, o que seus parentes passaram, mas conhecem das histórias. Como que esses judeus conseguiu lidar também com esses traumas? Porque toda vez que eu converso com um judeu, não sei se é a minha impressão, você pode me corrigir, eu sempre vejo ele sereno, né? É lógico que eu vejo, fala com muita emoção, porque, sem dúvida nenhuma, a emoção de um sofrimento, né? Do que eles passaram, mas eu vejo assim, uma serenidade, né? Então, você já também... O que você pode nos relatar? Não, né? Porque é um trauma, eu acredito que é um trauma tão grande, né? Sim. Por tudo que eles passaram, né? Que a gente
que a gente lê, né? Tem, por exemplo, o Diário da Anne Frank, que é um retrato muito bonito, né? Muito bonito não, mas fidedigno daquele período, né? Ela naquele porão e tudo né? Que ela relata, né? Sobre a ótica dela, de uma criança. Então, Galvão, assim, eu entrevistei vários sobreviventes do Holocausto, né? E tem uma frase deles que me chama sempre a atenção. Quando a gente pergunta para eles assim, a pergunta que eu fiz para o sobrevivente chamado Júlio Gartner, de quem eu hoje tenho uma exposição no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Eu perguntei, Júlio, como é que é recomeçar a vida abaixo de zero? Porque a gente começa a vida do zero, vamos dizer. Em geral, a gente começa a vida do zero, não começa do zero porque os pais ajudam, porque tem apoio de alguém, porque estudou e tal. O Júlio, que é um exemplo de sobrevivente, ele tinha 15 anos quando começa a Segunda Guerra, perde os pais, foge, se esconde, vira escravo durante 2, 3 anos em campos nazistas. Acaba a guerra, ele não tem absolutamente nada. Não tem os pais, é um garoto de 20 anos, não estudou durante 5 anos, que era escravo, perdeu 5 anos de vida. Eles até falam que nem fotografias da infância eles têm mais, fotografia dos pais com o tempo, nem a memória da imagem dos pais eles têm mais, porque tudo desaparece. Ele é obrigado a sair da Europa porque não quer mais ficar naquele continente sangrento, vem para o Brasil, não fala a língua. Imagina, você sai da Europa que faz 30 abaixo de zero e desembarca no Brasil que faz 30 acima de zero, uma língua totalmente diferente, sem um centavo no bolso. Quer dizer, ele começa abaixo do zero. Ele começa no negativo. Eu falei, Júlio, como é que você saiu dessa sua situação e tocou a vida? A resposta dele foi desconcertante. Ele falou assim, Pete, né, o pessoal me chama de Pete, meu apelido é Pete. Falou, Pete, eu tinha que olhar para frente e tocar a vida. Eu falei, tá bom, mas você estava no negativo. Não, eu tinha que olhar para frente e tocar a vida. Para ele não existe, ele não parou para pensar nisso. Que resiliência. Não, ele não tinha tempo de filosofar. Ele falou, quando eu desembarquei do navio, eu falei, eu preciso trabalhar porque amanhã eu preciso comer. Ele não desembarcou do navio e falou, puxa, eu estou numa terra estranha, um povo estranho, uma comida estranha, uma língua estranha. Não dava tempo de pensar. Não viu as adversidades, focou nas oportunidades. Eu preciso trabalhar porque amanhã eu tenho que comer, tenho que pagar aluguel e comprar comida. Puxa vida. Então, assim, é um choque para a gente que vive nessa moleza toda. A gente vive na moleza. Sim. A gente fala a língua, né? Estudou, é alfabetizado, sabe ler e escrever. Então a gente tem tempo de pensar, ó vida, ó azar, puxa, que azar, hoje eu não consegui, não sei. Ele falou, não, eu não tinha tempo para isso. Imagina, você desembarca do navio, você sai com um casaco de lã, desembarca no lugar, tá um calor infernal, você já, porra, maior calor. Você vai dar bom dia para alguém e o cara te responde numa língua que você não entende. Você não tem um centavo no bolso. O que você faz? Eu olho para frente e vou à luta. Ele me desconcertou com essa resposta. É verdade. E essas pessoas tinham isso na cabeça. Eu preciso ir para frente. Eu não posso ficar olhando para o passado e chorar o que aconteceu comigo. Daqui a 20 anos eu vou chorar. Hoje eu preciso tocar a vida. E o povo judeu tem mesmo essa serenidade? Tem. Então não é uma impressão. Não adianta ficar chorando. Tem que lutar e ir para frente, sabe? Que legal. Não vou ficar sentado, ó vida, ó azar, por que me perseguem, por que aconteceu isso comigo, coitado de mim. Não, eu tenho que ir à luta. Depois que eu fizer a minha vida, aí eu vou parar e chorar por causa do passado, mas hoje eu tenho que olhar para frente. Legal, um Acho belo que essa é a grande lição que eles dão para a gente. Com certeza. O Márcio, nós vamos falar mais porque você é um especialista nesse assunto do Holocausto, né? Mas antes também eu pesquisei um pouco, né? Vi que você foi também nos anos de 1988 a 2009. No século passado. sócio e diretor da PIT Comunicação, né? E eu vi que você foi um dos criadores, isso me chamou muita atenção. Você foi um dos criadores da campanha Loucos por Lee.
caramba, isso daí me traz uma memória afetiva muito grande. Porque na minha infância eu era louco para ter uma calça jeans dali. E naquela época não era qualquer um que conseguia adquirir uma calça dali. E você que fez essa campanha, Loucos por Li? Mas isso no século passado. Né? Não, mas isso no é século legal. XX, nós já estamos no século XXI. Mas como que foi essa experiência também, trabalhar na área da comunicação? Eu não sabia o que ia fazer da vida. Não é que eu tinha uma definição, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Eu não sabia o que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa de criação, uma pessoa criativa. E por acaso eu acabei na propaganda. Que legal. Por acaso. E aprendi na raça o que era publicidade, não estudei publicidade. Trabalhou em grandes empresas? Trabalhei na Macana, Ogilvy, trabalhei com Nestlé, trabalhei com grandes companhias. Legal. Trabalhei em grandes agências, até que abri a minha. Sempre fazendo criação, fazendo campanhas. E essa campanha especificamente? Do Louco por Li? Louco por Li. Essa campanha, Galvão... Poxa, me chamou a atenção. Mas olha, acho que para lembrar... os jovens nem lembram, né? Porque isso aí eu fiz em 1989, deve ser. 1990, faz muito tempo. Era um tarado no telefone que era tarado por mulheres que usavam calça ali, né? Tá. Acho que hoje ele seria até proibido. O mundo tá ficando chato, né? Muito chato. Ele ligava para Mas muito legal. Quando eu li no teu... E eu falei, poxa vida, olha, me trouxe essa memória afetiva. Mas você também é escritor, né? E você escreveu uma trilogia sobre a imigração judaica. Isso. Né? Entre outros livros que você escreveu, né? Isso. Eu escrevi uma trilogia, vamos dizer, tem 3 imigrações judaicas que a gente considera. Dos judeus do Oriente Médio e da Espanha, né? Tá. Que é como a gente chama, judeus sefaradi, que são judeus de origem do Oriente Médio, da Espanha e Portugal, que chegaram no Brasil por volta de 1810. Começa a imigração dos judeus ao Brasil em 1810. Depois teve os judeus da Europa Central, Alemanha, França, essa região, que chegou no Brasil por volta de 1870. E a terceira leva migratória, que a gente chama dos judeus Askenazim, que são judeus também da Alemanha, mas principalmente do leste europeu, que fugiam das perseguições no leste europeu, desde a época do czar, que já tinha muita perseguição contra os judeus. Depois vem a Segunda Guerra, também complica. Meu pai, por exemplo, é um imigrante de 1920, que teve que sair da Lituânia porque os judeus eram muito perseguidos na Lituânia, ficavam no leste europeu. E na Segunda Guerra ele morava nessa região? Ele já estava no Brasil. Meu já pai saiu em 1920, chegou com 13 anos. Os parentes que ficaram lá na Lituânia, alguns foram mortos, outros sobreviveram. Então são, por isso que a gente considera 3 ondas migratórias. Não são ondas, mas 3 grupos judaicos que saíram da Europa. O sefaradinho, o da Europa Central e o askenazim. O da Europa Central também é askenazim, mas são grupos que vieram para o Brasil imigrando, sempre em busca de melhores condições, e realmente o Brasil recebeu todo mundo de braços abertos. Legal. Olha, o Fala Galvão Podcast é um oferecimento da Itubaína, do nosso querido amigo Ricardo Schincariol Tarchiani, tá bom? Vou até abrir aqui, ó. Hoje eu vou tomar aqui um refrigerante também. Aqui, ó. Fazer aqui a propaganda aqui da Itubaína. Que era casada com o filho do Lula, não tem nada a ver com esse Schincariol. Não. Vou tomar aqui. Um abraço, Ricardo. Márcio, e você também... Ainda conta... Nós já vamos voltar no assunto principal, mas é legal também que o nosso público possa conhecer os dons, né? Os talentos que Deus te deu. Você também escreveu histórias em quadrinhos para Folha, Estadão, Jornal da Tarde. Mais século passado ainda. Poxa vida, Meu que legal. Meu começo foi esse. Eu comecei a vida... Mas você desenhava? Então, antes eu desenhava. Eu comecei como desenhista. Eu fazia a história em quadrinho, eu desenhava e escrevia. Você fazia charge? Fazia história em quadrinho. Eu tinha 2 personagens. Mas tinha uma tira no jornal? Tinha uma tira no jornal. Puxa vida. Na Folha...
Folha da Tarde, que existia, redistribuía para outros jornais do interior. E depois eu recomecei isso aí, mas aí por hobby no Estadão. E a anos tira depois. que deu a origem, né, aos cartunistas. É, Mandar aqui, né, fazer uma homenagem para o nosso querido Ziraldo, né, que faleceu agora recentemente, né? E assim, através das tiras, né, que surgiu aí essa leva de cartunista, e Ziraldo e companhia, né? O Brasil tem cartunista. Mandar um abraço aqui pro Hulk de Tu, né? Os irmãos Caruso, Caruso, mas o Hulk é de Tu, viu, Marcelo? Angeli, que é também um cartunista aí. Eu fui contemporâneo deles, Poxa, na mesma época. legal. Naquela época eu desenhava. Com o tempo, eu comecei mais a escrever e perdi a mão. Hoje eu não consigo mais desenhar, eu perdi a habilidade do desenho. Porque quando eu comecei na publicidade, eu passei a escrever só. Não era um cara que cuidava da arte, eu cuidava de texto. Fiquei anos e anos sem desenhar, perdi a habilidade do desenho. E a história em quadrinho foi um período que eu vivi disso uns 3, 4 anos, até que eu entrei na publicidade, dava muito mais dinheiro, resolvi então trocar uma profissão que era divertida, mas não dava dinheiro, por outra que dava dinheiro. E tava começando também, né? Tava indo. Era uma turma boa no Brasil de quadrinistas, muito boa. Que legal. Tinha muito espaço nos veículos. E o trabalho também nas peças teatrais como autor, escritor? Eu escrevi algumas peças, mas só uma eu consegui montar, que chamava-se Yiddish Mamma Mia, que era a comparação da mãe judia com a mãe italiana, que são bem parecidas. Montei no Teatro Alfa, em São Paulo, durante uns meses. Depois fui para o Teatro Cultura Artística. Aí acabou e não montei outra. Peça de teatro, só uma. Eu falei, eu sou de criação, então eu ia para várias atividades. Livros, já escrevi vários, né? Escrevi 3 romances que têm o Holocausto como pano de fundo. Um deles, o primeiro romance que eu escrevi nessa linha, é O Homem que Venceu Hitler. Eu falo sobre uma polonesa cristã que esconde um garoto judeu em casa, porque muitas pessoas arriscaram suas vidas para salvar judeus. Nesse livro ela é uma polonesa de uns 30 anos, que um garoto de 16 anos se esconde na casa dela. Ela acaba seduzindo ele, período de guerra, ela ficou viúva, aquela tensão que eles vivem, o garoto em casa, ela seduz. Depois de um tempo, ele acha que ela vai denunciá-lo para os nazistas, porque durante a Segunda Guerra, quem denunciava um judeu ganhava uma boa recompensa. Podia ser 1 quilo de carne, 1 quilo de manteiga, dinheiro, tudo isso tinha muito valor durante a guerra. Então ele acha que ele vai ser denunciado, ele foge, vem para o Brasil, por acaso. Quando ele morre, o filho, que já está com uns 40, 50 anos, decide voltar para a Polônia para tentar descobrir quem era aquela mulher que primeiro seduziu o pai e depois ia denunciá-lo. E aí quando ele chega no apartamento que o pai dava o endereço de onde ele se escondeu, ele tem uma surpresa muito impactante, que eu não vou contar o final, senão ninguém lê o livro. Não, com certeza. O outro romance... Já fiquei interessado. Como que chama esse? O Homem que Venceu Hitler. O Homem que Venceu Hitler. É surpreendente a história, é surpreendente. Legal, bom. O segundo que eu escrevi é A Alpinista, que é uma alpinista social. Nesse livro eu falo sobre a participação das mulheres alemãs no nazismo e no Holocausto. Quer dizer, quando a gente fala nazismo, Galvão, a gente pensa em homem, né? Você fala, quem que fez o Holocausto? O homem, né? Soldados, a gente pensa. E não foram só eles, não foram nem só soldados e nem só homens. As mulheres também colaboraram. As mulheres trabalhavam nos campos nazistas como secretárias, médicas, enfermeiras, selecionando quem ia viver, quem ia morrer. Muitas foram extremamente sádicas nessa época. E a alpinista é uma personagem que eu criei, uma alpinista social, que se aproveita do nazismo para subir na vida. Ela é muito bonita, muito sensual. Então ela percebe que esse é o grande talento que ela tem para crescer na vida. E ela vai conquistando homens poderosos na Alemanha nazista para ascender socialmente. Começa conquistando um advogado, depois ela
ver que um comandante de campo de concentração é melhor ainda, porque eles roubavam muito nos campos. E também é uma história em ritmo de suspense que prende o leitor e o final é muito bom. O terceiro romance... Mas só, tá aí, ó. Tá aí tá na tela aí, viu? Essa ainda é a capa antiga, tá. Que já saiu com uma capa nova. Legal, vou procurar e vou ler. Vende muito bem, até hoje vende, eu lancei esse livro. Muito bom. E o outro? O terceiro é O Engenheiro da Morte. Nesse livro eu também conto em ritmo de romance uma coisa que as pessoas também não se dão conta, é que os soldados que cometeram o Holocausto eram o último elo da corrente. O soldado ficava organizando a fila na câmara de gás. Até os judeus chegarem lá, precisou ter toda uma estrutura na Alemanha. Então, grande parte da elite alemã participou do Holocausto. Por exemplo, quando a gente fala de uma câmara de gás... E havia também um fanatismo, né? Pelo próprio tinha um fanatismo líder, né, e interesse financeiro mesmo. É. Porque para fazer uma câmara de gás... essa é a capa nova. Lá, tá. A capa nova. Quem faz uma câmara de gás é um engenheiro. É um projeto de concreto complicado. Quem desenvolveu o gás é um engenheiro químico. Para construir um campo de concentração... E mesmo nos próprios vagões também, né? Que tinha também... Os vagões eram usados para transportar. Mas, por exemplo, construir um campo de concentração nazista, tinha uma população de 80 mil pessoas. É uma cidade. Então precisa ter toda uma estrutura de esgoto, de luz e de água. Então engenheiros participaram, advogados participaram do Holocausto. No livro, então, Engenheiro da Morte, eu conto a história do engenheiro químico que inventou o gás, desenvolveu o gás para matar seres humanos. E na história real, na realidade, isso tudo existiu. Quando a empresa química desenvolveu esse gás, para ver se funcionava, pediu 600 cobaias para os nazistas. Eles deram 600 prisioneiros de guerra russos que foram usados como cobaia para desenvolver melhor a fórmula de matança. Então, tudo isso eu vou descrevendo no livro. E depois esse cara, depois da guerra, ele fica muito rico vendendo gás, desenvolvendo isso. Depois da guerra ele foge e vão atrás da captura dele. Mas também o ritmo de suspense, de policial. Eu procuro escrever uns livros que contam a história do Holocausto, mas de uma maneira policial, para a pessoa realmente se interessar pela leitura. Não é um livro de história organizadinho, é um suspense. Ô Márcio, você também organizou o memorial, né, do Holocausto em São Paulo, né? Como que foi esse trabalho? É muita atividade. E também, assim, como que é, por exemplo, como que funciona hoje, né, a comunidade judaica, né? Eu vejo que eles também sempre procuram estar, né, nas mídias, procurar sempre também estar, né, marcando aí a sua posição aí em questões, né, que acontecem não só no Brasil como no mundo. É uma comunidade unida, com certeza é unida. Somos minoria, somos poucos, então tem que se unir mesmo. Há uns 8 anos atrás, a gente tinha um memorial da imigração judaica em São Paulo. Que você que implantou? Não, o memorial da imigração judaica não, ele existia na Rua da Graça, era novo. Depois de uns 2, 3 anos, eu sugeri para o diretor do memorial, que é um rabino, para a gente fazer o memorial do Holocausto. Do Holocausto. Aí eu apresentei para ele uma exposição que já existia do Holocausto, e a gente adaptou ela e criamos o Memorial do Holocausto de São Paulo, que a gente leva todo dia 2 escolas públicas para visitar. Que legal. É aberto ao público, funciona de domingo ele fecha sexta à tarde e sábado por causa do Shabat, mas o resto está tudo aberto, visitas guiadas. E funciona já há uns 8 anos, o Memorial do Holocausto São Paulo, que eu sou o curador, eu que desenvolvi o museu. Legal. Muito bom. Várias atividades. Muitas atividades. Fiz filmes também sobre o Holocausto. Márcio Pitilic, é isso aí. Márcio, e conta um pouco para nós como que está hoje a questão do Oriente Médio, né?
como que está constituída aquelas nações lá, só para Tá pegando também para fogo. os ouvir, com certeza, mas vamos chegar lá já. Olha, aquilo é assim, Mas até também para os nossos ouvintes poder entender, né? Porque às vezes é até uma complexidade tão grande, né? Muito. Falar do Holocausto é fácil porque é passado, já aconteceu, né? Tem histórico. O que está acontecendo em Israel é atual, então muda todo dia. Acontece assim, o povo judeu já está naquela região há mais de 3.000 anos. Quando foram expulsos, fugiram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, chegaram naquela região, na terra de Canaã, né, tal, onde Moisés apresentou os 10 mandamentos. O povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus era o povo hebreu que foi se estabelecendo e dos hebreus vieram os judeus. Então já estão lá há milênios. Os palestinos querem negar isso, dizer que os judeus não estavam lá. O que não é verdade. Primeiro porque os palestinos surgiram 3.000 anos depois. Quer dizer, os palestinos surgiram quando foi dividida a Palestina. Os árabes surgiram muito depois também. Depois de 1.000 anos que os judeus chegaram, que nasceu Cristo, que fundou o cristianismo, né? 700 anos depois do cristianismo, que surgiu Maomé, que criou a religião islâmica. Então, eles foram, entre as 3 religiões monoteístas, a terceira que chegou foi o islamismo, no ano 700. E os judeus sempre viveram naquela região, não existiam estados constituídos ali, não existiam países. Ali eram povos que viviam de alguma maneira. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial e se desfaz o Império Otomano, potências como Inglaterra e França começam a dominar aquela região, porque o Império Otomano perdeu a guerra junto com o Império Austro-Húngaro, se desfez. Então criaram a Síria, criaram países ali meio improvisados, não eram também coisas muito bem definidas. Quando acaba a Segunda Guerra, essas potências saem e os estados se tornam um pouco mais independentes e é criado também o Estado de Israel. Em 1947 a ONU decide pela criação. Inclusive, registrar aqui também a presença e a importância de Oswaldo Aranha. Que foi importante foi também. Importante na ONU para a criação do Estado de Israel em 1947. 47. Foi definido em 47, fundado em 48. E tão logo que constituiu o Estado de Israel, os árabes declararam guerra. 7 estados atacam Israel. Durante um ano e meio lutam, perdem a guerra. Israel se consolida. E nesse momento é que surge o problema palestino, porque muitos árabes que viviam ali... Isso é importante a gente entender. É essa dificuldade que às vezes a gente tem para entender essa... O problema palestino começa em 48. Esse embate de Israel com os palestinos, com a Palestina. Porque muitos árabes tinham 500.000 árabes vivendo naquele território. Israel se consolida. Muitos são expulsos porque queriam matar os judeus, outros resolvem fugir e vão se espalhando pela Síria, pela Jordânia, se espalham na região, outros vão para a América, vão para a Austrália. Desses 400, 500 mil judeus, desses 400, 500 mil palestinos, hoje eles chegam, parece que se fala assim, 15 milhões. Quer dizer, então, a primeira mentira é que Israel fez genocídio. Não fez, porque de 500 mil eles viraram 15 milhões. Espalhados pelo mundo e também muitos naquela região. Israel, por outro lado, nos países árabes, até a formação do Estado de Israel, havia 900 mil judeus no Egito, na Síria, no Líbano, Tunísia, Argélia, Iraque. Esses judeus são expulsos, 900 mil judeus são expulsos. Não existe mais judeu em país islâmico árabe. Todos foram expulsos. Ou fugia ou morria. E se espalharam pelo mundo também. Então, aí começou o problema palestino, porque milhares de palestinos se tornaram refugiados porque, por exemplo, centenas de milhares foram para a Jordânia e não viraram jordanianos, vivem como um povo à parte.
E a Jordânia é aliada de Israel. Hoje é aliada de Israel, mas é um Israel. país árabe, mas participou de 2 guerras contra Israel. Outros refugiados palestinos foram para o Líbano e vivem em campos de refugiados até hoje, porque o Líbano também não quer aceitá-los. Então, em alguns lugares, eles viraram povos refugiados. E os líderes ditatoriais da região se aproveitam desse povo como massa de manobra para se manter no poder. Então, criaram esse problema palestino. Quer dizer, em vez de lutar para que eles fossem integrados à Jordânia, ao Líbano, onde fosse, deixaram eles nessa situação para dizer, olha, temos um problema e a culpa é dos judeus. E aí, falando agora especificamente ali da faixa de Gaza, né, tem a ascensão do Hamas. Então, porque a faixa de Gaza era um território para os palestinos, que tinham uma vida razoavelmente independente, eles tinham o território, tinham a vida deles. Em 2006, o Hamas, que na época era um grupo político, depois virou um grupo terrorista, eles ganharam a eleição e implementaram uma ditadura. A última eleição em Gaza foi em 2006. Desde 2006, quem controla Gaza é o Hamas. Israel não controla Gaza, o Egito não controla Gaza. É um país, sei lá, um território independente. Tem seu governo, segundo eles tem Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tem tudo. E por que Israel, até um questionamento, por que Israel não reconhece como Estado palestino? Porque eu acho assim, eles não conseguem se entender. O Hamas, que é um grupo terrorista, uma ditadura, não aceita o Estado de Israel. Eles não aceitam por razões políticas e religiosas. Religiosas porque eles acham que todo mundo que ocupa aquela região, seja judeu, seja cristão, é infiel. Aquilo devia pertencer só aos islâmicos. Então, o Hamas, que é um grupo radical, não aceita que os judeus vivam ali. Por exemplo, não existe sinagoga nem igreja em Gaza. Eles não aceitam outra religião. Também existe o lado político que, através desse inimigo, da luta contra Israel, que esses ditadores se mantêm no poder. Então, o Hamas oprime o povo palestino, baseado nessa teoria falsa de que eles têm que expulsar Israel dali, tem que manter uma guerra perpétua. Então, o Hamas não quer sentar com o governo de Israel para negociar. E os próprios líderes do Hamas hoje estão no milionários no Catar, não vivem... Que então, nem reis e deixam os idiotas ali se matando no Agora, Gaza. Márcio, e a questão da guerra propriamente dita? Invadiram, estupraram e deflagraram essa guerra. Essa última guerra. Essa última guerra. Agora, sua impressão, será que o Hamas não calculou também o efeito colateral dessa ação dele contra o Estado de Israel, contra o povo de Israel? Não, ele calculou, acho que tudo isso foi pensado. Existe hoje dentro da esquerda progressista, chamada progressista, que de progressista não tem nada para mim, essa esquerda condena sempre Israel. Essa é uma esquerda antissemita. A gente viu pelas declarações do Lula e do PT e do PSOL. Nós já vamos falar disso. E também. do PCO, que é uma esquerda antissemita. E hoje o mundo está polarizado e o Hamas percebeu, nós vamos atacar Israel, vamos fazer violências bárbaras, eles com certeza vão atacar a gente e o mundo vai ficar contra Israel. Os líderes analisaram isso e falaram, vão morrer muitos palestinos? Vão, mas azar dos palestinos, porque é o que você falou, os líderes moram no Catar, bilionários, em hotel 5 estrelas. Eu acho que acho não, tenho certeza, pelo que a gente está acompanhando, usam aquela população, mulheres, crianças palestinas que não Bucha tem nada a ver como escudo humano. Escudo né? humano, bucha e de para canhão. desidratar também o governo de Israel, para quanto criar mais uma pressão palestino internacional. morrer, Isso aí. Quanto mais palestino morrer, melhor para Gaza, para o Hamas. Para o Hamas. Porque a culpa é de Israel, a culpa é de Israel. Escuta, se você é invadido, massacram o teu povo, levam 240 reféns, você não vai ficar quieto. Hoje nós temos ainda, acho que mais de 110, 110, né? Acho que são 110, 120 reféns. Reféns que ainda... Eu acho que poucos estão vivos, Galvão. Eu não acredito. Porque tinha bebês,
tinha idosos, estupraram as mulheres, quer dizer... Eles mesmos estão lá tentando se esconder em túneis. A situação está catastrófica lá em Gaza. Então, eu acho muito difícil algum refém estar vivo. Só que o Hamas, nem o Hamas sabe quem está vivo, quem está morto. Aonde estão? Porque está um caos ali. Então, eles também, hoje, eles não podem fazer troca de reféns, porque eu acho que eles não sabem onde tem os reféns vivos. Nem os mortos, eles não sabem onde estão os cadáveres. Eu acho isso. Mas isso tudo foi planejado pelo Hamas para ter esse apoio da esquerda. Né? Agora, uma frente também que eu acho que eles trabalham, né, é tentar desgastar o governo do Benjamin Netanyahu. Netanyahu, no sentido de que a gente tem visto, né, manifestações do povo de Israel pedindo, né, enfim, lógico, um pai e uma mãe desses 110 que estão sequestrados, não sabe se estão vivos, se estão mortos, sem dúvida, cria uma pressão, né, no governo do Benjamin Netanyahu. Muito grande. Né? Não, já existia uma oposição muito grande. E até no sentido de pedir, né, a eleição, a troca de governo, que eu acredito que talvez nesse momento não seria o melhor caminho. Né? Agora não vai ter porque está em guerra. Mas antes já queriam derrubar o Netanyahu. Não conseguiram. A guerra deu uma sobrevida para ele. Eu acho que também é isso. Agora, como ele é de extrema direita, isso é péssimo para a imagem de Israel e a esquerda se aproveita muito disso. Então, foi um golpe de marketing, um golpe de mestre do Hamas, não tem dúvida. Que o Hamas, eu acho que planejou tudo isso. Ele trabalha nisso, né? Trabalha com essas frentes, né? Usar aqueles palestinos, né, inocentes como escudo humano e tentar desgastar o governo. Né? Não vão ganhar a guerra. Isso eles não vão porque eles não têm condições. Eles sabem que, né? Mas você vê, eles têm até os próprios túneis, né, que são 700 quilômetros. 700 quilômetros, mas muitos já foram detonados, mas é muita coisa. É muito túnel. É muita coisa. Agora, Márcio, eu queria falar de 2 incidentes diplomáticos. Né? O primeiro, Israel acaba atingindo a embaixada do Irã, né? Matam 4 líderes e o Irã, no último final de semana, né, ataca Israel com os drones, com mísseis, né, e que foram todos neutralizados. Né? Esse é um primeiro incidente. Queria que você comentasse. E o segundo também as declarações recentes do presidente Lula, né, que eu acredito que foi infeliz. Até a Câmara de Vereadores daqui de Itu fez um voto de repúdio, porque ele quis comparar a guerra do Hamas com Israel, com o Holocausto. Né? Então, realmente, ele foi bem infeliz. E até fazendo um estudo, né? Até acho que na sua biografia, eu achei interessante uma coisa, no estudo que eu fiz a pesquisa, que o Celso Amorim, que é o embaixador, né, que acaba orientando o governo, também uma das pessoas apoiador do Hamas, né? Tem até uma dedicatória dele num livro, né? Queria que você comentasse também isso. Vamos lá, o Irã, né? Quem financia o terrorismo mundial, quem dá apoio para esses grupos é o Irã. O Irã tem muito dinheiro, é um país grande. Os ayatollahs são fanáticos religiosos que querem espalhar o islamismo pelo mundo, eles acham que o mundo tem que ser islâmico. E querem destruir Israel, né? Querem destruir Israel. O objetivo é destruir Israel. O objetivo é destruir Israel. Eles são tão fanáticos que eles perseguem o próprio povo. As mulheres no Irã não podem mostrar o cabelo, que segundo a religião islâmica é proibido mulher mostrar o cabelo em público. Então existem revoltas de mulheres no Irã pela liberdade de poder deixar os cabelos soltos. Enforcam homossexuais, eles não aceitam os grupos LGBT. O que essas duas coisas já mostram como a esquerda é burra, porque a esquerda defende esse regime e, ao mesmo tempo, a esquerda defende o movimento LGBT, a liberdade das mulheres, mas é incapaz de condenar o Irã por esses atos. Já mostra um desvio de conduta da esquerda. Então, eles deviam estar condenando o regime do Irã, mas eles apoiam por quê? Porque o Irã quer destruir Israel. Dentro desse processo de que o Irã ajuda esses grupos, o Irã é quem mandou armas para o Hamas e manda armas para o Hezbollah, que é o grupo que está no Líbano, no norte de Israel, também outro grupo terrorista. Israel soube que tinha
uns militares muito importantes na Síria, planejando mais venda de armas para esses grupos. Eles estavam num prédio do lado da embaixada do Irã em Damasco e mandou um míssil, a pontaria deles é total, acertou o prédio, explodiu o prédio e matou os generais. O Irã achou que devia dar uma resposta contra Israel e planejou esse ataque com mais de 300 mísseis e drones e foguetes. Por sorte, Israel tinha uma defesa antiaérea muito boa, conseguiu evitar 99%, eles falam, desses mísseis. Com o apoio também dos aliados, apoio dos Estados Unidos, da Inglaterra, a própria Arábia Saudita ajudou a Jordânia, porque esses mísseis tinham que cruzar o espaço aéreo desses países. E acabaram sendo interceptados. Acabaram sendo interceptados. Só que uma menina beduína, quer dizer, uma menina árabe, foi atingida por um destroço e parece que já morreu, uma garota de 7 anos. Quer dizer. Isso também mostra o absurdo do Irã, porque quando o Irã mandou esses 300 e tantos mísseis, também mandou mísseis para Jerusalém. E uma das mesquitas mais importantes para o islamismo, Al-Aqsa, fica em Jerusalém. E volta e meia tem briga por causa dessa mesquita. Se um míssil atingisse essa mesquita, seria destruído. Quer dizer, provavelmente, se isso acontecesse, iam culpar Israel de ter explodido a própria mesquita, e não o míssil deles, que mostra tudo ali é com más intenções. Então, esse ataque foi um ataque, pela primeira vez, o Irã diretamente ataca Israel. Ele sempre usou o Hamas, o Hezbollah, terroristas para atacar Israel. Financiando, né? Financiando, dessa vez atacou direto. E ontem à noite Israel deu uma resposta, mandou uns mísseis ali numa base militar iraniana, porque também para não deixar sem resposta. Mas graças a Deus já teve que acabe aí. Já teve um pronunciamento do próprio Irã que não vai revidar. Que eu acredito tanto quanto nas palavras do Lula de que a economia vai melhorar. Mas pelo menos no campo diplomático, né? Acredito tanto quanto a picanha e a cerveja do fim de semana que o Lula prometeu. Mas assim, pelo menos no campo diplomático, isso é importante, porque a embaixadora iraniana poderia ter ido, né? E se pronunciado, não, nós vamos também retalhar. Então é bom para apaziguar, talvez, pelo menos ali. A gente espera que tomara que se apazigue, né? A gente espera que acalme. Aí você falou de mais... do incidente diplomático do Lula, né? Porque, o Lula... Veja, comparar uma guerra que nós sabemos, lógico, que às vezes até já conversei isso com você, que eu acho que é um direito de Israel, enquanto Estado, se defender. Claro. Não foi Israel que iniciou essa guerra, foi o próprio Hamas. E o Hamas é um grupo terrorista. Né? É um grupo terrorista. Talvez poderia aí, talvez, aumentar aí os corredores humanitários, tal, mas é um direito, né, de Israel, nós não estamos lá vivenciando. Agora, comparar essa guerra, né, com o Holocausto é, no mínimo... Isso é o antissemitismo da esquerda, do Lula. Está na cara que ele é antissemita. Quando você compara qualquer tipo de ataque com o que os nazistas fizeram, isso nada a ver. Quer dizer, na história a gente sabe que não se deve comparar essas coisas com o Holocausto. Isso é sabido. Se ele tivesse o mínimo de inteligência, ele saberia disso. Então, você não vai comparar, ainda mais falando isso contra os judeus, que é quem sofreu na pele o nazismo, o Holocausto. Então ele falou isso de propósito para as bases dele, porque a base dele gostou disso, gostou desse discurso, né? Foi pouco condenado na imprensa. Isso também tem a orientação do Celso Amorim, que o Celso Amorim é um cara que vive na década de 60, de 50 da Guerra Fria, que ainda acha que o mundo é dividido entre Estados Unidos e Rússia. É um cara ultrapassado, atrasado. E ele orienta o Lula nessas questões internacionais, acha que o mundo é dividido entre esquerda e direita. É um cara completamente ultrapassado, só que o Lula o ouve. Né? E o Celso Amorim escreveu o prefácio de um livro que defende o Hamas. Então ele concorda com o Hamas, ele concorda com o grupo terrorista. Para o Celso Amorim, o Hamas não é um grupo terrorista, é um grupo que defende a causa palestina. O próprio Hamas está ajudando a matar os palestinos. Então foi um erro diplomático imenso do Lula. Qual a legitimidade do Hamas? Né? Nenhuma. Só que o Lula está se unindo
ao que tem de ruim no mundo, ao Irã, à China, à Rússia. Em vez de ele se unir ao Ocidente, ao mundo civilizado, parece que ontem eu vi que ele anunciou, né, uma possível visita ao Putin, né? Não sei, vai para lá? Me parece que... Ele gosta de até o Zelensky se Achou pronunciou, né, repudiou. Ele gosta do Maduro, ele gosta do Noriega, ele gosta de ditadores, gostava do Fidel Castro, ele acha que Cuba é uma democracia. Mas é assim que ele convence as bases dele a votarem nele. Existe gente que concorda com isso. Agora, essa declaração do Lula ocasionou um estremecimento da relação Brasil e Israel. Ele virou persona não grata, ele não pode ir para Israel. Até ele pedir desculpas e se retratar, ele não fez. Ele não pode ir para Israel. E ele tá fazendo o Brasil passar vergonha internacional. Porque o mundo sabe quem é o Hamas, o mundo sabe que o Hamas atacou Israel, que Israel teve que revidar. Ele está fazendo o Brasil passar vergonha internacional. É lamentável isso, lamentável. Essa posição do governo brasileiro é o país que ajudou a fundar o Estado de Israel, como a gente disse no começo, né? Você falou do Oswaldo Aranha, que ajudou a criar o Estado de Israel. Hoje a gente tem um presidente que condena o Estado de Israel. É um atraso. Israel tem direito de existir, é um país. E o governo anterior, o governo do Bolsonaro, reconheceu o Estado de Israel. Reconhecia o Estado de Israel, queria mudar a capital para Jerusalém. Isso é muito, muito bom. Isso aí. Ô, Márcio, e com relação a essa guerra, você tem uma perspectiva? Eu sei que você não é um estrategista internacional, né? Um cientista político, mas assim, como você vê? Como que a gente na minha opinião pessoal, né? Porque, como você falou, eu não sou... Porque a gente fica triste também, lógico. A gente sabe da legitimidade de Israel, mas a gente vê também a dificuldade daquele povo passando fome, comida tendo que chegar de avião, né? Casas destruídas. É péssimo acabou, né? A faixa de Gaza praticamente tá em destroço, mas assim... É difícil também entender um povo que aceita uma condição dessa, né? É muito difícil. Era uma ditadura, eles não podiam se revoltar contra o Hamas. A hora que o Hamas atacou, Israel revidou. Eles se escondiam no meio da população, Israel foi destruindo prédios e destruindo tudo. Só que eles se escondem em túneis e eles não usam uniforme, então você não sabe quem é palestino, quem é Hamas. Às vezes está infiltrado nos próprios hospitais, escolas. Israel está lá desde outubro, não consegue também terminar com isso. É uma guerra meio sem fim. Eu não sei qual vai ser como vai terminar isso. Vai terminar com a vitória de Israel, sem dúvida, porque o potencial militar de Israel é muito grande. Mas o país está sofrendo muito. Bastante. Tem 500 mil jovens no exército, que é a força de trabalho de Israel está no exército. É um país que tem 9 milhões de habitantes. 2 milhões são árabes, 7 milhões são judeus. 500 mil estão lutando, estão no exército. Israel tem 200 mil refugiados internos. O que é isso? Todos os israelenses que moravam perto da fronteira de Gaza, que é no sul, e perto da fronteira do norte, que é o Líbano, onde está o Hezbollah, tiveram que sair, porque estavam chegando foguetes todo dia. Então, eles saíram, eles estão vivendo em hotéis, em apartamentos de amigos, emprestados, quer dizer. Então está um problema interno em Israel muito grande. O turismo acabou, né? Os jovens estão no exército em vez de trabalhar, muitas famílias perderam parentes, perderam filhos. Então, é uma catástrofe para um país pequeno como esse. A guerra tem que acabar o mais rápido possível. Até porque fica imprevisível os efeitos colaterais, né? Porque você vê, vira e mexe também. Às vezes Israel tem que atacar a Síria, né? Tem que atacar a Síria, atacar o Líbano, atacar o Hezbollah. Então, é uma coisa que, assim como teve aí uma resposta do Irã, né? A gente não quer que aquela região vire um barril de pólvora. Só que quem teria que acabar com isso era uma força internacional que também está desunida. Para a Rússia interessa essa guerra porque esqueceram da Ucrânia. É isso aí. Né? Para a Rússia é boa essa guerra. Para a China... Acabou enfraquecendo a própria... a China está vendendo armas também para o Irã. Então, para a China está bom. Só está ruim para os palestinos e para os israelenses. A guerra está ruim para esses dois povos.
Só que, como o Hamas jamais vai sentar e fazer um acordo com Israel, não vai libertar os reféns, porque eles estão no Catar, os líderes estão na boa. Então é uma situação onde os dois perdem. Tanto Israel quanto os palestinos perdem. Não é uma guerra que tem vencedor. É uma guerra que tem derrotado dos dois lados. Vamos continuar fazendo a nossa parte aqui, orando, né? Pedindo para que a diplomacia internacional, que os líderes, né, possam ter essa sabedoria, né, para achar. Mas tem que achar, né? Eu acredito que, né, que possam achar e chegar num cessar-fogo e possa, né, a gente dar um fim não só na guerra da faixa de Gaza com Israel, como também da União Soviética, da União Soviética com a Ucrânia, né? Nós estamos no século XXI e as pessoas pensando em guerra. Em guerra, muito triste. Muito triste. Muito triste. Ô, Márcio, e os próximos projetos, desafios? Você que é uma pessoa polivalente aí, qual que são os projetos? Então, tem algum projeto? Está terminando uma exposição minha no MIS sobre o Holocausto, uma exposição muito impactante. Onde está? No MIS, no Museu da Imagem do Som, na Avenida Europa, em São Paulo. Tá. Todo dia, 2, 3 escolas levam os alunos para visitar, muitas visitações, mas infelizmente dia 28 termina. Eu vou escrever o livro 2 e o filme 2 sobre a expulsão dos judeus dos países árabes. No ano passado eu lancei um livro e um filme sobre isso, onde eu conto essas histórias dos judeus que foram expulsos dos países árabes depois da fundação de Israel. Entrevistei famílias que vivem no Brasil. Vou fazer o volume 2. Eu faço uma série de livros também com depoimentos de sobreviventes. Em cada livro eu entrevisto de 12 a 14 sobreviventes do Holocausto e resumo a história deles em poucas páginas e faço uma cobertura fotográfica deles. Eu vou fazer o volume 4 também este ano. Estou com um projeto de fazer uma exposição sobre o ataque do Hamas em Israel no 7 de outubro. Que legal. Quero fazer uma exposição interativa, imersiva, construir os bunkers nos ônibus onde os jovens foram mortos, certo. Construir aquela rave onde teve o ataque. Que iniciou tudo. Quero fazer uma coisa bem impactante, porque tem 3 brasileiros que estavam nessa rave. São 3 brasileiros que nasceram no Brasil e ainda jovens imigraram para Israel. Eles têm entre 20 e 26 anos. Estavam na rave. Uma das meninas, uma das brasileiras, perdeu o namorado foi assassinado pelo Hamas. E esses 3 sobreviveram ao tiroteio, às loucuras. Essa menina, Rafaela, ela conta que eles começaram a fugir dos ataques. No começo eles achavam que os ataques eram só de mísseis. E nessas regiões, os pontos de ônibus têm bunkers, mas bunkers abertos. São as 4 paredes, o teto, só que não tem porta porque o medo era que o foguete caísse na cabeça, né? E ela entra com o namorado num desses bunkers, mais jovens começam a entrar. É um bunker que cabia 20 pessoas, que 40 se refugiaram lá. E ela foi a primeira a entrar, estava no cantinho lá, e foram apertando para todo mundo se esconder. Aí os terroristas do Hamas chegam, começam a atirar neles, começam a jogar bombas, granadas nesse pessoal, gás, ela lá embaixo de todo mundo. No fim, ela consegue sobreviver por causa disso, porque quem estava em cima dela morreu, quem estava exposto morreu. Ela foi uma das poucas sobreviventes desse bunker, é uma jovem de 20 anos. Ela está dando várias entrevistas, eu quero colocar a história dela nesse projeto. E esses outros 2 brasileiros, um deles está no Brasil também, esses dias, dando entrevistas e falando. Então eu quero contar a história desses brasileiros que sofreram esse atentado, que foram lá para Israel para estudar, para trabalhar, para mudar de ares e pegaram um atentado desses pela frente. Então estou com alguns projetos aí. E é um fato assim marcante, histórico, né? Que é importante, né? Muito, muito. Registrar, né? 1.200 foram assassinados, né? Meninas estupradas. E algumas reféns que foram soltas contam que elas continuaram sendo estupradas no cativeiro.
Foi uma barbaridade. O que eles fizeram é uma barbaridade. Uma barbaridade. Passaram fome, passaram frio, foram estuprados. Os homens também foram violentados. Um horror. O que eles cometeram com esses civis é um horror. Por isso que é impossível o Lula fazer uma opinião dessas. O Lula até hoje não exigiu a liberdade. Tem um refém brasileiro também. Com Hamas? Com Hamas. O nome dele, não vou lembrar o nome dele agora, tem 60 anos. Está no poder do Hamas. Foi sequestrado quando atacado em 7 de outubro. Sim. Até hoje o Lula não falou uma palavra que libertem esse brasileiro. Ele ignora. Ele lutou para tirar os brasileiros palestinos, né? Fez uma missão internacional para isso, mas ele até hoje não exigiu que o Hamas libertasse um brasileiro. Então essa é a posição do nosso governo nisso, lamentavelmente. Márcio, nós estamos... Isso mesmo, Michel Nizenbaum, isso mesmo. Como que chama? Michel Nizenbaum. Nizenbaum. Esse mesmo. Muito bom. Obrigado, Sandro. Márcio Pitilic, nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Quero, uma vez mais, agradecer aqui a sua participação. Como eu disse no início do programa, é uma honra, né? Porque é uma aula, né? Você, puxa vida, nos inspira, né? De poder realmente ser uma pessoa que se especializou no assunto sobre o Holocausto, sobre o povo judeu, sobre o Oriente Médio. Então, é sempre uma satisfação, uma alegria poder aqui receber aqui no nosso podcast Fala Galvão. E quero deixar aqui os microfones abertos para você deixar aí a sua mensagem final. Bom, muito obrigado pelo convite, por ter participação aqui, bem bacana o nosso bate-papo. Você também está bem informado de tudo. Fez um briefing bom de quem eu sou, para fazer as perguntas certas. O homem foi no Flower, Danilo Gentil, poxa. Eu acho, é aquilo que eu falei, que nós estamos no século XXI, né? Em 2024, os países pensando em aumentar seus exércitos, né? Aumentar as armas de matar. A gente pega o caso da Rússia, por exemplo, eu até falo assim com os amigos, né? Pega lá o Putin, que é o ditador da Rússia. Ele tem toda a vodka que ele quer e a melhor de todas. Ele tem as mulheres que ele quer. Ele tem as casas que ele precisa. Ele tinha iate. Ele tem tudo. Ele tem um país inteiro. Agora eu quero a Ucrânia. Para quê? Não tem sentido. Para quê, né? A gente não consegue entender a cabeça de um maluco. Já tinha unificado a Crimeia. Já tinha unificado a Crimeia. E acho que pegou gosto. Agora eu vou na Ucrânia. Começa uma guerra, já morreram centenas de milhares de russos e ucranianos, destruiu cidades. Para que isso? Nós saímos de uma pandemia que o mundo achou que ia acabar. Poxa. Faz 4 anos, sei lá quanto. Que era para o ser humano aprender com aquilo, né? Aprender, vamos viver. Vamos viver, né? A vida a Rússia está lá, fica com a Rússia. A China está lá, deixa a Rússia. A Gaza estava lá. Pegassem o dinheiro que recebiam para construir um país e não para construir túneis ou comprar armas. Então, não dá para entender. Infelizmente, eu acho que o ser humano não deu certo, né? Eu acho que a gente tem que ter uma esperança de que um dia todos os homens acordem e falam: chega, vamos viver em paz, tem espaço para todo mundo pode viver bem. Mas aparecem esses malucos sempre, um Hitler, um Stalin, um Mao Tse-tung, um Putin, um Khamenei, que é o Ayatollah do Irã, que quer guerra, quer destruição. Esse pessoal deve ter, sei lá o que é na cabeça para pensar assim. Espero que um dia isso tudo acabe, a gente possa viver em paz. A gente viu, durante a pandemia, o mundo inteiro falou... a gente achou que ia acabar o mundo, né? No começo, ninguém sabia o que ia acontecer. Foi bom. Não, passou a pandemia, vamos voltar com as guerras. Não dá para entender. O ser humano é um projeto que não deu certo. É isso aí. Mas eu acredito que eu tenho fé, né? Acredito que para tudo Deus tem um propósito, né? Você é um conhecedor, né? Também aí da Bíblia. E a gente sabe que o homem é a obra da criação, né? A joia da criação de Deus. E acredito que tudo para Deus tem um propósito. Às vezes Deus permite, né? As guerras, permite a ignorância do ser humano para talvez nós podemos nos evoluir,
né? E atingir aí estágios, né? Atingir aí situações e momentos melhores para a humanidade em si. Espero que sim, né? Espero que as coisas... Márcio Pitilic, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado a você, muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um Fala Galvão podcast, hoje com a participação aqui do Márcio Pitilic, agradecendo o seu prestígio e a sua audiência. Queremos aqui encerrar mais um podcast. Gratidão.